Fala pessoal, que bom ter vocês outra vez, continuando, já chegando no finzinho da nossa semana aí da lição 10, mas que bom que você ainda está aqui acompanhando a gente, continuem acompanhando, mandando para os amigos, lembrando você de se inscrever aqui no Projeto Online com Deus, acompanhar os nossos materiais, entrar aí nos grupos do WhatsApp também, ficar por dentro das novidades, tá bom? Não esqueçam disso, que é muito importante aqui pra gente, pro nosso projeto. Bom, agora eu vou pedir pra Manu ler pra gente João capítulo 11, versículo 35. Vamos lá. Gente, é tão pitiquinho. Achei. Diz assim: Jesus chorou. E É o isso. menor é o menor versículo da Bíblia, não é? E esse condiz com o tema, né? Do Pois dia é. hoje, versículo mais curto. Versículo mais curto, mas nós percebemos o quanto a Bíblia é maravilhosa, que até no versículo mais curtinho nós conseguimos extrair muitas lições, Com não é? certeza. E em relação a isso vem a pergunta, que é a seguinte, olha. Através desse menor versículo, nós podemos tirar muitas lições espirituais. Como que isso nos mostra que a meditação é vital para a vida cristã? Olha que interessante. Aqui, na própria lição, trouxeram algumas perguntas baseadas em João 11:35. Então, acompanha aqui comigo. Se Jesus chorou por Lázaro, por quem mais ele poderia ter chorado? Que não esteja registrado nas Escrituras. E será que eu já o fiz chorar? Olha só, tem muitas outras perguntas que a gente consegue extrair de um verso tão pequenininho. Duas palavras, né? Jesus chorou. E você consegue meditar quando você realmente começa a meditar. Se você, por exemplo, vai ler, você só lê Jesus chorou. É o versículo menor da Bíblia e tal. Mas quando você vai, de fato, meditar no versículo, você extrai perguntas dali. O que Jesus estava passando? O que ele estava sentindo? Mas Jesus chorou. Você já pensou no peso de fazer Jesus, sabe, chorar? Eu acho que é uma dor horrível, assim, pra gente saber que o nosso Criador tá chorando por alguma coisa. Então você acaba meditando. Será que eu já fiz Jesus chorar? Né? Como disse o autor da lição, isso tudo traz pra gente meditando em apenas um versinho da Bíblia. Olha como que a Bíblia é incrível. Se em um versinho, né, tão pequeno a gente consegue extrair várias perguntas e meditar, imagina na palavra de Deus completa, né? A gente consegue extrair muita coisa interessante pro nosso crescimento espiritual. A gente consegue fazer vários sermões, a gente consegue trazer várias mensagens para os nossos irmãos, encontrar consolo, encontrar esperança em versos pequenos, né? A gente consegue se igualar com Jesus também. Porque muita gente, por exemplo, acha que no nosso dia a dia é fraqueza da nossa parte chorar. Tem gente que pensa assim, não, eu não vou ficar perdendo tempo chorando, mas o próprio Jesus chorou. Então, assim, de um verso pequeno você consegue perceber, ele colocou pra fora a sua dor, então a gente também pode ter tempo pra gente chorar, pra gente desabafar, pra gente sentir a dor, como nas outras lições anteriores a gente também aprendeu. Então, assim, de um verso tão pequeno a gente consegue nutrir muito entendimento. Então, imagina a palavra de Deus que é tão grande, né? Um leque de promessas, um leque de histórias que a gente pode tirar proveito de muitas delas. É isso aí, esse verso curtinho nos ensina tanto. E nós aprendemos também que através da meditação, muitas perguntas podem ser feitas mesmo num verso tão curto, não é? Como Sim. você falou mesmo, a lição traz aí várias perguntas. E isso que você falou sobre Jesus chorar, e a gente às vezes não quer demonstrar, porque parece que é fraqueza, que nós somos frágeis, mas não, o próprio Jesus chorou, não é? Então, isso é muito forte, parece algo, é tão, digamos, quantidade não é qualidade, não é? Porque o verso é pequeno, mas o que nós aprendemos através dele é algo eterno, é algo grandioso, é algo maravilhoso e que mostra que mesmo nas coisas pequenininhas nós conseguimos extrair o que há de valioso, o que Deus nos deixou. E esse Jesus tão incrível, esse Senhor maravilhoso, viveu aqui na terra, sofreu as nossas dores também, passou por momentos difíceis e mostrou que chorar, está tudo bem chorar, não é? Então também tem essa questão aqui que nos ajuda a entender que para meditar não precisa ser um texto enorme, um capítulo com vários versículos. Às vezes você pode parar, ver um versinho, mesmo que curto, e meditar, porque aquilo ali vai te ensinar várias coisas, não é? Isso aí. E em relação também à meditação, quais meios podem ser úteis para facilitar a meditação? A gente não tem exatamente assim um passo a passo para meditação, porque é algo que vai de pessoa para pessoa, né? Cada um tem uma forma de buscar a palavra de Deus, mas obviamente que a gente precisa ter um cronograma assim para seguir, como que eu posso dizer, um respeito que
traga o foco para a meditação, né? Então, a lição mesmo, ela traz para a gente alguns dos pontos. Escolha um horário e lugar no qual você não será perturbado. Peça a orientação do Espírito Santo, tenha um pedaço de papel e uma caneta, selecione uma passagem bíblica, leia em seu contexto completo, não apenas um versículo isolado, e então comece a pensar atentamente sobre ela. Analise o que as palavras e frases significam, pergunte a Deus e o que Ele quer dizer a você sobre aquela passagem. Olha só, para mim parece muito um cronograma de estudo mesmo. Quando você vai estudar, a gente falou isso ontem, mas como a gente vai estudar para a prova, quando a gente vai estudar para um concurso, alguma coisa, você tem um cronograma de estudos e você não fica onde as pessoas estão conversando, porque isso vai te desconcentrar. Você não fica com celular, aparelhos ligados do seu lado que vão tirar sua concentração. Você vai por quê? Pro seu quarto, pro seu cantinho de estudos, você pega seus conteúdos, você pega um papel, pega uma caneta para você anotar e gravar aquilo que você precisa. Então, por que com a Bíblia tem que ser diferente, sabe? Por que com a Bíblia não pode ser igual? Eu pegar aquele momento só eu e Deus, você se afastar um pouquinho do barulho do mundo, você entrar num contato só você e Deus, né? Fazer aquele quartinho de guerra e você começar a ter uma meditação dentro da palavra dele, você ter uma meditação, trazer o altar do céu diretamente aqui para o seu coração, aqui na terra. E aí você consegue seguir um passo a passo de como meditar. Algumas pessoas às vezes ficam na dúvida, como eu faço para meditar na palavra de Deus? É a mesma forma que você faz para se concentrar em alguma coisa que você sabe que é importante. Faça a mesma coisa, porém com a palavra de Deus. Exatamente isso. Gente, a Rai, ela cursa Direito, eu também, e dentro do nosso curso nós temos uma palavra que eu acho que é muito falada, que significa, que é assim, destrinchar. Por quê? O professor, ele pega um artigo e ele vai ler aquele artigo e depois ele vai destrinchar aquele artigo. Eles falam muito, destrinchar, vamos destrinchar. Que é basicamente isso que nós temos também que fazer com a palavra de Deus, não é? Nós vamos ler uma parte. O que isso significa? Vou e pesquiso. Isso. Vou atrás de doutrina, vou atrás de pesquisa, de jurisprudência, entendeu? Vou buscando. Na palavra de Deus é a mesma coisa. O que isso significa? Vou buscar então no hebraico, vou buscar no original. O que o original quer dizer? Entendeu? É passar mesmo tempo estudando, destrinchando a palavra. Isso faz parte da meditação. Não é uma simples leitura, não é? É aquilo, o que a palavra quer dizer para você. O que ela pode te ensinar. Então, que nós possamos todos os dias lembrar disso, de destrinchar a palavra de Deus, que nós possamos meditar no que Deus quer nos trazer para a nossa vida, não é? Então, eu te convido a mais uma vez se unir conosco em oração. Querido Deus, muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos deixou algo tão valioso, que é a sua palavra. É o meio que o Senhor fala conosco, ó Pai, que possamos dar valor para essa palavra, que possamos estudar, meditar e que todos os dias esse momento seja presente na nossa vida, que possamos ter prazer em te encontrar através da palavra, através da oração. Esse é o nosso desejo e é isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso aí, pessoal. Então a gente fica hoje por aqui, mas a gente vem amanhã com o nosso último dia. A gente já vai se despedindo dessa lição aqui, que eu gostei demais, né? Tá muito boa essa meditação, essa lição. Ó, tá vendo? Ficou na mente. Já tá ficando, tá vendo? É assim que tem que ser. E a gente vem com a lição A Segurança da Palavra de Deus. É isso mesmo, né? De sexta-feira, pra gente encerrar. Então continua ligadinho com a gente. Amanhã a gente tá junto de novo. Tchau!